Gente, hoje dois assuntos no nosso vídeo que vai ser um pouco mais acelerado do que o costume. Em primeiro lugar, vamos tratar de um marco histórico agora já em 2024. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, na madrugada da terça para quarta-feira, o Brasil arrecadou nada mais, nada menos do que 500 bilhões ou meio trilhão de reais em impostos dos cidadãos. E isso é muito, gente, eu vou mostrar para vocês. Segundo tema, não vai ser brasileiro, vai ser dos nossos irmãos argentinos, onde, pelos últimos dados que nós temos, a inflação de janeiro cedeu de uma maneira bastante relevante, bastante sensível em relação à alta dos preços em dezembro, e isso é um sinal positivo para a economia daquele país, ou melhor, um indício positivo, porque ainda não dá para botar a mão no fogo pelo que está acontecendo lá. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, não sei se é para comemorar ou para chorar. No meu caso é para chorar porque eu não tenho benefício algum de receitas públicas. Então vamos nos lamentar porque na madrugada da quarta para quinta-feira, o impostômetro, que é uma calculadora, uma estimativa de impostos que a Associação Comercial de São Paulo disponibiliza em outdoor para todos os cidadãos da capital paulista, chegou à marca de 500 bilhões de reais. Ou seja, meio trilhão de bagarotes foi arrecadado não só pelo governo federal, mas também estaduais e municipais durante todo o mês de janeiro e mais ou menos meados de fevereiro. Um mês e meio, então, para acumular meio trilhão de reais. E aí, será que isso é um dado bom ou será que é um dado ruim? Eu acho ruim que nós brasileiros não deveríamos estar pagando tanto imposto se pelo menos esse valor que a gente deposita a confiança nos entes governativos tivesse algum retorno minimamente razoável, eu poderia começar a mudar de opinião, mas eu ainda acho que o dinheiro no bolso é muito mais produtivo, não apenas para o próprio indivíduo, como também para o conjunto da sociedade, porque aí a economia tem uma alavancagem muito maior. Mas vamos ao nosso tema central. Essa marca de 500 bilhões de reais de arrecadação é uma estimativa, não é um valor exato, mas como símbolo, como dinâmica, quanto usando a economia brasileira, ela tem relevância sim. Ela representa uma alta de 16,4% em relação ao que foi arrecadado de 1º de janeiro a 14 de fevereiro do ano passado. Pô, 16,4% de alta de arrecadação de impostos significa uma elevação real, descontando a inflação, de pelo menos 12,5% a 13%. E isso é muita grana. E aí, nesse sentido, eu posso questionar algumas coisas. O que será que está causando isso? Primeiro, pode ser alguma coisa nas estimativas da própria Associação Comercial de São Paulo, que eu acho que não é por aí, mas também nós tivemos anúncios, gente, na virada de 23 para 24, de grandes aumentos de impostos, não só no âmbito federal, mas no âmbito estadual. Vamos lembrar que vários estados fizeram gestões às suas populações e às respectivas assembleias legislativas para aumento de ICMS. 11 tiveram sucesso e essa alta ocorreu exatamente em janeiro de 2024. Então, por exemplo, no Ceará, a alíquota modal, que é o padrão de alíquota de ICMS que os cidadãos pagam, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas essa é básica, subiu de 18% para 20% em 2024. Distrito Federal, mesma coisa, Paraíba, mesma coisa, Pernambuco de 18% para 20,5%, Rondônia foi de 17,5% para 19,5%, Tocantins de 18% para 20%, Bahia de 19% para 20,5%, Maranhão de 20% para 22%, foi a maior alta que teve. Depois, Paraná de 19% para 19,5%, Rio de Janeiro de 20% para 22%, igualando então a alta de ICMS do Maranhão, e finalmente Goiás de 17% para 19%. Teve estados como Santa Catarina, cujo governador disse, eu não tenho interesse em aumentar ICMS porque isso aí vai detonar com a minha economia, e a meu ver ele estava certo. O governador de São Paulo inicialmente aprovou essa ideia, mas
pensou um pouquinho melhor e resolveu manter o ICMS como estava nos anos anteriores. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite também tomou essa iniciativa, em princípio com todos os governadores da região sul-sudeste, menos Santa Catarina, mas acabou retirando a proposta da Assembleia Legislativa do Parlamento Gaúcho porque iria perder a parada. Então, mas mesmo assim nós tivemos aí 11 estados com aumento de ICMS e isso sim impacta na arrecadação. Também vamos lembrar que nesse meio tempo houve um aumento do imposto estadual sobre combustíveis, especialmente gasolina, que já está em vigor. Isso também provoca uma alta na arrecadação. E ao nível federal, as medidas de maior impacto foram aumento de impostos de importação, especialmente o fim da isenção desse tributo para importar veículos híbridos e elétricos, além também da alta dos impostos federais sobre diesel e gás de cozinha. Isso é um fator, os impostos em 2024 já estão mais caros que 2023. Mas depois, será que isso justifica toda essa alta de pelo menos 13,5% de aumento real da arrecadação entre 1º de janeiro e 14 de fevereiro de 2024 frente a 2023? Tenho sérias dúvidas a respeito disso. Existe sim elucubrações, ou diríamos assim, nesse momento, fofoquinhas, de que a arrecadação federal, mesmo sem alta de impostos, está aumentando, está crescendo, está se recuperando. Isso Fernando Haddad falou a respeito de dezembro, que nós não temos o dado ainda oficial, mas se aconteceu em dezembro, também é muito provável que esteja acontecendo, ou que aconteceu em janeiro, esteja acontecendo em fevereiro. Olha, eu não acredito muito nisso, porque a atividade econômica, pelos sinais que eu estou enxergando, pelo menos, nos últimos dados disponíveis, ela está estagnada e não justificaria ou não embasaria uma alta de impostos tão elevado. Então eu fico aí com a opção de aumento sim das alíquotas tributárias, especialmente nos estados e alguma coisa na União. O que é lamentável é mais dinheiro do nosso bolso que vai para os cofres públicos, seja dos estados, seja da federação, não sei como é que o município está, acho que vai receber algum benefício com isso também por repasses maiores de ICMS, mas tal situação, tal política de impostos significa menos dinheiro no bolso dos cidadãos, das famílias, das empresas, e isso provoca uma perda de dinamicidade da economia e o resultado é maior estagnação. E com estagnação da economia, ou até sendo um pouquinho mais pessimista, início de recessão, a consequência secundária disso vai ser queda da arrecadação de impostos, mesmo com alíquotas mais elevadas. E será que os governos estaduais e federal vão finalmente engolir que isso que eles estão fazendo é um erro em termos de política econômica contra eles próprios, entendendo que eles sejam um ente autônomo, que eles não são, mas têm interesses próprios como corporação e vão, no médio e longo prazo, arrecadar menos? Agora vamos para o outro assunto do Fora de Curva. E antes de encerrar o vídeo, que esse é um assunto rapidíssimo, eu vou pedir a todos para não esquecer o like, de compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, e as pessoas que estão enxergando aqui, estão assistindo o Fora de Curva pela primeira vez, faço o convite para inscrição no canal. Pois bem, gente, o governo de Javier Milei começou, se não me engano, no dia 10 de dezembro. Naquele mês, ele já foi culpado, apesar de estar tomando pé da situação, não ter feito praticamente nenhuma interferência no campo econômico, além de emergenciais, foi responsabilizado por uma inflação de 25,5%. E aí começaram a falar, não, isso aí já é as loucuradas do Javier Milei na frente da Argentina, que desvalorizou o peso, provocou mais inflação ainda, até pode ser. Mas não tinha, a meu ver, pelo menos muita opção a mais do que fazer. Ele está tentando um pacote de reformas econômicas que não está passando, pelo menos da forma como ele quer no Congresso argentino, e está fazendo o que pode. Desregulamentou o que pôde desregulamentar, desengessou o que pôde desengessar, reduziu os subsídios aonde foi possível, e talvez isso já tenha tido um efeito prático na própria economia, na própria inflação argentina. Porque o dado fechado de janeiro foi de 20,6% de inflação no mês passado, então. Lógico, é uma hiperinflação ainda, é muito elevada, mas substancialmente menor do que
o que foi verificado em dezembro de 25,5%. Uma queda praticamente de 5 pontos percentuais. Até pode ser uma mera casualidade, até pode ser um espasmo, mas devemos dar um voto de confiança a Javier Milei, porque o primeiro resultado do seu governo já foi uma diminuição dessa pressão de alta de preços. Repito, ainda é hiperinflação. Os preços ainda não estão sob controle, mas talvez estejam caminhando para isso, de acordo com uma cartilha que ele defende, que é uma economia mais liberal, com mínimo de intervenção do governo na atividade econômica e, especialmente no caso da Argentina, na política monetária. Espero que ele esteja certo, torço para que ele esteja certo, porque isso vai ser uma bela lição para todos os países da América Latina, inclusive aqui o Brasil, que está insistindo em aumentar seu gasto público, aumentar impostos, e isso, pelo jeito, vai parar aonde a Argentina estava. Não vai demorar muito tempo para isso se não for revertido. Gente, os assuntos de hoje, quarta-feira de cinza, são esses. Espero que vocês tenham gostado do que foi tratado aqui. Se gostaram, lembro novamente o like, o compartilhamento e especialmente a inscrição no canal para quem não é inscrito. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau, e amanhã, na quinta-feira, voltamos à vida normal, acredito eu, aqui no Brasil, se bem que no Brasil há muito tempo não é uma vida normal. Até mais, gente, um abraço.